e vendo mais distante, a gente percebe quantas coisas Deus tem feito nos campos missionários. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a esta igreja, agradecer a Deus pela visão missionária desta igreja. Erguendo os olhos, olhando para os campos missionários, quantas coisas Deus tem feito através do investimento desta igreja. Não sei se alguém aqui já pensou como eu pensei, uma época que eu não via tanta coisa acontecendo com aquilo que eu investia, que a igreja investia em missões. E andando pelos campos missionários, eu constatei que os milagres que acontecem com o nosso investimento em missões nem sempre acontecem dentro da igreja. Eles acontecem lá no campo missionário. São milagres como esse, são informações como essa, que a gente percebe o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Chegar na cidade de Teolândia, entrar naquela cidade e lembrar que há cerca de 1 ano e meio, chegávamos ali, constatávamos que ali não tinha uma igreja batista, que ali tinha uma cidade muito carente do Evangelho. E voltar ali e ouvir e ver o missionário compartilhando e dizendo: pastor, nós já estamos preparando pessoas para serem batizadas. Chegar na cidade de Quinjingue e ouvir o testemunho de uma missionária que, depois de alguns anos, disse: pastor, eu já preciso ir para outro campo, um campo mais carente, porque aqui já existe não somente uma igreja batista, mas 2 igrejas batistas, com templos e sendo bem frequentadas. Ouvi o testemunho das pessoas da cidade, da importância daquela missionária, do trabalho daquela missionária ali. Missionária que foi enviada por você, através do seu investimento. Isso é uma boa notícia. Chegar na cidade de Lençóis e ouvir o testemunho da prefeita da cidade, falando da importância do trabalho do casal de missionários, de pessoas que foram recuperadas, pessoas que viviam acorrentadas nas drogas e que hoje foram libertadas, e famílias que foram libertas de tudo isso, e a prefeita reconhecia que o trabalho dos missionários foi fundamental para que isso acontecesse. E até agradecer à Convenção Batista por ter enviado para ali aqueles missionários. Isso é uma boa notícia. Na cidade de Xorroxó, uma cidade considerada também muito difícil para o Evangelho, hoje aquela cidade possui um dos mais bonitos templos da Bahia. Mas não somente isso, aquele templo está repleto de pessoas glorificando a Deus, porque lá está um casal de missionários que vocês mantêm lá. São milagres que acontecem lá no campo missionário. Chegar na cidade de São Gabriel, e eu lembro quando nós chegamos naquela cidade e existia um templo que estava fechado, e eu procurei saber aquele templo a quem pertence. Disseram: tem 2 senhoras já de idade que de vez em quando vêm aqui, e eu consegui encontrar uma delas. E eu estava conversando com elas e eu disse: olha, a Convenção Batista, as igrejas batistas da Bahia vão mandar para aqui um casal de missionários. E aquela mulher que estava conversando comigo, de repente saiu, e eu não entendi porque ela saiu tão rápido. Eu não sei se eu tinha dito alguma coisa que ela não gostou, e ela demorou um pouco, e depois ela voltou e disse: pastor, desculpe eu ter saído assim tão rápido, é porque eu fui lá dentro me ajoelhar e agradecer a Deus pela resposta de 5 anos de oração.
nos abraçamos, choramos, e eu disse: agora vocês têm um casal de missionários nessa cidade. E a gente retorna àquela igreja e vê a alegria daquelas pessoas. São acontecimentos que é uma realidade lá no campo missionário, e só existe por conta do investimento de vocês. Encontrar a irmã Gardênia, conhecida de todos vocês, que hoje está em Vila do Café, enfrentando os desafios de um povoado que quase ninguém acreditava que ali era possível ter uma igreja batista. E ela enfrentou muitas dificuldades. E a última vez que eu estive lá visitando Gardênia, ela demonstrava a alegria de ver que hoje a igreja é uma realidade naquela cidade. Meus irmãos, muitas notícias boas a gente tem para contar, vinda dos campos missionários. Oliveira dos Brejinhos, uma cidade já próximo de Botirama, uma cidade onde se dizia assim: o trabalho missionário aqui não vai para frente, já colocaram missionários aqui, mas nunca saiu do lugar. E hoje a gente retorna àquela cidade e vê ali um lindo templo construído, com pessoas também glorificando a Deus. Trabalho agora é uma realidade, porque vocês mandaram um missionário para lá. Você manda o missionário para o campo através do seu plano cooperativo, através da sua oferta missionária. Você sustenta esses missionários com oração. Mas isso não é tudo, meus irmãos. A minha palavra também é uma palavra de desafio. A Bahia é um estado religioso, mas não é um estado cristão. E a gente precisa trabalhar, investir, para que se acabe com essa ideia que a Bahia é de todos os santos. A Bahia precisa ser a Bahia do Senhor Jesus. E o desafio é muito grande. Nós temos ainda cidades para serem alcançadas, e mesmo todas as cidades que nós já alcançamos, ainda não tem trabalhos com consistência. Cerca de mais de 200 municípios da Bahia têm menos de 2% de evangélicos. Eu estive visitando uma associação no Rio de Janeiro que Deus levantou aquela associação para nos ajudar no trabalho missionário, e eu perguntei perguntei ao pastor o que foi que despertou vocês para isso. Ele disse: olha, nós estamos numa cidade de 15 mil habitantes, temos 6 igrejas batistas, a menor que tem está com cerca de 400 ou 500 membros. Então aqui não é mais um campo missionário. E a gente ouviu falar da Bahia, uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, onde todos os crentes batistas que existem ali não chegam a 250 pessoas. E nós estamos na Bahia. Então o nosso desafio é um investimento no lugar, é um investimento em pessoas. E aqui eu peço que os irmãos orem para que faça a oração que Jesus ensinou. Peça ao Senhor da seara que levante obreiros, levante pessoas para irem aos campos. Pastor Marcelo deve compartilhar isso também. Meus irmãos, mesmo a gente tendo pessoas que levantem o sustento do missionário, mas a gente precisa de pessoas para atender as necessidades do campo missionário, porque não é qualquer pessoa que serve para missões. Alguém me perguntou: pastor, o que é que uma pessoa precisa para ser missionário? Eu disse: 70% de loucura e 30% de qualquer coisa, porque se ele for normal ele não vai. Existem desafios que, se for uma pessoa normal, não vai. Eu conheci agora um missionário que ele disse assim: quando eu disse que ia para trabalhar com missões, minha família disse que eu tinha ficado louco. Então você é normal, é um louco normal, porque ele disse que eu deixei o meu emprego, eu deixei tudo e fui viver com 20%.
E eu achava que eu era o máximo, porque eu fui para o campo missionário ganhando 30% do que eu ganhava. Ele apareceu um ganhando 20%, mais maluco. Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus parecem loucuras. E no campo missionário muitas vezes parece loucura. Então Deus, a gente precisa pedir para que Deus levante pessoas para que atenda essas necessidades. Meus irmãos, a Bíblia tem uma referência quando uma pessoa chegou para Jesus e disse assim: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Aí Jesus diz: rapaz, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Ou seja, ter muitos bens não significa tudo. Aliás, dizem que a coisa que mais tira o sono da gente é o que a gente possui. Diz que tem um camarada que estava dizendo assim: olha, meu colega já dormiu melhor. Eu durmo bem, mas meu colega já dormiu melhor. Depois que ele adquiriu um bem, ele não consegue dormir mais. Isso era a conversa de dois moradores de rua. Um, como não tinha nada, disse que não tinha preocupação nenhuma, dormia em paz. Aí o outro comprou um carro de mão. Aí não conseguia mais dormir, preocupado em alguém roubar o carro de mão. Então, se ele não tivesse carro de mão, ele dormia bem. Aí Jesus disse: a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. Às vezes os nossos bens tiram a tranquilidade da gente. O que Jesus estava querendo dizer àquele rapaz, no meu entendimento, era dizer assim: rapaz, você está vendo que você está colocando o seu relacionamento com o seu irmão em segundo plano? Você vai pegar esse dinheiro dele, mas vocês vão viver separados. Existem valores que estão acima disso. Então o nosso desafio nesta manhã é levar cada um a priorizar o investimento no reino de Deus, priorizar na sua escala de valores. Eu ouvi alguém falando isso, me chamou a atenção isso, quanto a gente gasta com uma coisa chamada vaidade. E a vaidade parece que está em todo lugar. Diz que tinha um camarada que, ele dizia assim, quando dava um relâmpago, o cara tão vaidoso que ele dizia assim: é Deus tirando minha foto. Aí o outro pegou um táxi, saiu para fora da cidade, chegou lá em cima e ficou olhando para a cidade. Aí o táxi disse: ei moço, entra no táxi. Ele disse: não, eu estou olhando como é que a cidade fica sem mim. A vaidade é uma coisa tão interessante, parece que a gente quer ser visto por uma coisa tão supérflua, O camarada entra numa moto, aliás, pega uma moto, bota um capacete na cabeça, vê um bocado de gente, ele vai numa velocidade, quando vê um bocado de gente, ninguém viu quem era, que adiantou? Como dizia lá na minha terra, uma amostração sem necessidade. Gente, a gente se preocupa com tanta coisa assim, a gente acha que todo mundo está vendo a gente, etc e tal. Lá na cidade que eu fui pastor, um rapaz ia para um centro de recuperação. Quando eu encontrei com ele, disse: pastor, não fui ainda não. Eu disse: por que você não foi? Ele disse: não, pastor, porque eu não tenho um sapato. Quanto é que você calça? 40, toma o meu, leva a meia também. Saí do centro da cidade até a minha casa descalço, o pastor da primeira igreja andando descalço no meio da rua. Não caiu nem um pedaço de mim. Podia estar lá preocupado: será que todo mundo está me vendo? Que bobagem. Me arrependi, porque depois o rapaz do posto disse: pastor, o senhor deu o sapato àquele rapaz? Não foi? Dei. Ele vendeu por R$2. Se eu soubesse, eu tinha comprado meu próprio sapato. Gente, a gente às vezes fica tão apegado nessa coisa da aparência, a gente gasta tanto com aparência. Outro dia alguém disse assim: rapaz, camisa bonita, rapaz, você tem uma dessa não? Eu disse: não, rapaz, tem outra não. Mas rapaz, é porque eu precisava de uma camisa dessa. Você tem problema de usar usada, de usar uma camisa já usada? Não, então toma essa camisa. Eu estava lá na Igreja da Graça. Eu moro em Estela Maris, estava lá na Igreja da Graça. Aí eu disse: você tem problema? Então toma a camisa. Aí saí da Igreja da Graça para Estela Maris sem camisa. No caminho, Marisa liga: João, entra na farmácia e compra um remédio. Marisa: eu não vou não. Aí ela disse: não vai? Eu digo: eu vou, agora eu vou.
Claro, amigo. Obediência é obediência. Entrei naquela farmácia, todo chique, daqui para baixo. Um frio, aquele ar-condicionado, comprei. Eu acho que ainda estava sendo filmado. Aí que chega, cadê a camisa? Eu dei. Não me caiu um pedaço. Gente, a gente às vezes alimenta tanta coisa, né? Assim, se preocupa tanto com a aparência, tanta coisa. Eu duvido que tem alguém aqui dentro hoje que está do mesmo jeito que acordou. Não nada. Teve lá no espelho, né? Para mudar o visual, para mudar. E a gente... Aí na tentativa de a gente fazer isso, a gente termina gastando muito. E gaste. Mas a questão é que a realidade diz que hoje nós gastamos muito mais com o supérfluo, muito mais com coisas para alimentar a nossa vaidade do que com missões. Diz que o investimento em missões no Brasil é cerca de R$1,80 por ano que nós gastamos com missões. E a gente ainda diz assim, Senhor, dá-me, como é que a gente diz assim, amor pelas almas perdidas. Que amor é esse que não tem ação? Aí o rapaz disse que namorando com a moça lá e tal, aquele negócio todo, aí mandou uma carta, aí mandou uma carta para ela dizendo assim, olha amor, eu subiria montanhas para lhe encontrar, eu ia nos céus, nas estrelas para lhe encontrar. Aí daqui a pouco ele disse, e você vem aqui hoje à noite? Ele disse, se não chover... Se não chover, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu acho tão interessante que às vezes acontece tanto isso, quando a gente está dentro da igreja, a gente às vezes se empolga com o culto maravilhoso. Senhor, estou aqui, me toma, me leva, Senhor, etc. Aí quando Deus chama a gente, ele diz, se não chover. Aí eu ouvi um nordestino dizendo esses dias, falando em relação à seca, nós não queremos mais compaixão, nós queremos ação. E é isso que Deus quer de nós, para transformar essa Bahia e deixar de ser Bahia de todos os santos e ser a Bahia do Senhor Jesus. Meus irmãos, na escala de valores da gente, a gente gasta com aquilo que a gente julga que é mais importante. O que é mais importante para nós? O que é mais importante? A Bíblia diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nas pequenas coisas a gente demonstra o amor que a gente tem por aquilo que a gente está falando. Gente, o último pedaço do picolé é o melhor. Aí a criança, o nosso filho, assim, pai, me dá, aí a gente dá. Porque quem ama, dá. Quem dá pode não amar, mas quem ama, dá, oferece. Por isso que Deus nos amou e nos ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Em que estamos investindo? Eu tenho dito que o missionário, o trabalho dele, ele não é só você mandar um missionário, ele precisa de ferramentas. Aí nós chegamos num lugar onde a missionária, numa região seca, disse que estava tão seca que tinha peixe com 3 meses de idade, não sabia nadar ainda. E aí chega a mãe trazendo aquela filha de 3 anos e dizendo, missionária, aquela mulher não tinha mais alternativa, e ela lembrou que na cidade tem uma missionária batista, e ela chega lá para aquela missionária, a filha aqui de 3 meses, aquela mãe sem ter mais o que comer, e aquele desespero todo. Agora ela tem bebida, porque bebida tem em tudo quanto é lugar, e é barato e aparece, e aquela mãe bebe, aquela mãe dá bebida àquela criança, para não ver a criança chorar de tanto desespero, e ela vai para a missionária, e a missionária diz assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Então o investimento em missões é mais do que somente na estadia do missionário. A obra missionária tem muitos desafios, muitas necessidades. São cerca de 11 milhões de pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue?
como pregarão se não forem enviados? E esse envio requer investimento. E eu acabei de dizer que essa igreja tem feito muito, Deus tem feito muito através do investimento dessa igreja. Mas eu acredito, eu tenho dificuldades de ver isso de uma forma diferente. O que essa igreja já investiu em missões, com certeza não é o potencial, não é igual ao potencial que ela tem. Veja se o que você investe em coisas é mais do que o que você investe em missões. Gente, olha quantas coisas a gente tem dentro da nossa casa, quantos investimentos a gente tem. Diz que a gente investe mais em eletrodoméstico em 5 anos. Aliás, em 1 ano a gente investe mais em eletrodoméstico que 5 anos em missões. Em coisas que passam. Falei aqui outra vez, que eu estive aqui, que eu fico admirado como a gente investe em coisas achando que aquilo é uma coisa tão consistente e depois não tem graça nenhuma. Quem quer mais comprar um videocassete? Mas muita gente investiu. Acabou. Quantos objetos a gente tem dentro de casa que a gente investiu, achou que aquilo ali ia nos dar alegria, aquilo ali é permanente, daqui a pouco passou. Agora, todo investimento que a igreja fez em missões, ela vai ver na eternidade. Aí um cidadão chamado Alexandre, disse que ele convocou seus generais e disse assim: eu tenho 3 desejos, meus últimos 3 desejos. Eu quero que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos médicos. Eu quero que seja espalhado no caminho até meu túmulo os tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas, etc. Eu quero que minhas 2 mãos sejam deixadas balançando no ar, fora do caixão, para que todos vejam. Um dos seus generais perguntou quais as razões para esse desejo. E ele disse: eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a realidade da morte. Aí Jesus disse assim: todo o poder me foi dado. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Aí Jesus conta a história do fazendeiro que juntou muitos bens, em momento nenhum investiu em Deus, e aí perguntou: e tudo que tens guardado, para quem será? Não estou dizendo com isso que você não deva, na sua escala de valores, gastar com aparência, gastar com alimentação, gastar com aquilo que você acha que é útil para a sua vida. Mas todas essas coisas não podem estar acima daquilo que Jesus mais valorizou. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Investir em vidas é prioridade, e se é prioridade de Deus, deve ser prioridade daqueles que dizem que são fiéis a Deus. Portanto, meus irmãos, a nossa palavra nesta manhã, a palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês,
A palavra de informação do que Deus tem feito no campo missionário através de vocês. E a palavra desafiadora, para que cada um possa sair por aquela porta dizendo: agora sim, eu pretendo gastar mais com a obra do Senhor. Eu preciso gastar mais com a obra de Deus. Vamos orar. Eu vou pedir à irmã Marisa para vir aqui à frente. E nós vamos orar, consagrando a Deus tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos, e que Ele possa utilizar todas essas coisas para a expansão do seu reino. O que é mais importante na sua escala de valores? Deus faz parte desse planejamento? Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que trouxeste a este lugar, ó Deus. Pai, queremos te agradecer pela palavra que ouvimos, Senhor. Deus, que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que aquilo que aprendemos hoje, ó Pai, possamos colocar em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que possamos investir no Teu reino, ó Deus, investir em vidas, ó Deus, para que possamos fazer o melhor investimento da nossa vida. Deus, queremos te louvar, Senhor, por aquelas pessoas que têm colocado, ó Deus, a sua vida diante do Senhor, que têm compreendido, ó Deus, que estamos aqui para realizar a obra missionária, que fomos chamados para levar a Tua palavra, Senhor, que fomos chamados, Senhor, para resgatar vidas para o Teu reino. Deus, levanta ceifeiros para a Tua seara, Senhor. Os campos estão brancos para a ceifa, ó Deus. Como os ouvirão, Senhor, se não há quem pregue, Pai? Desperta, Senhor, pessoas para irem aos campos missionários. Oh Deus querido, desperta pessoas para investirem na obra missionária. E Senhor, desperta pessoas que estejam todos os dias intercedendo pela obra missionária. Deus, precisamos avançar, Senhor, e carecemos, ó Deus, que Tu possa abrir os nossos olhos para que possamos enxergar mais longe, ó Deus, enxergar, Senhor, os campos, ó Deus, e que o nosso coração esteja nesta obra. Em nome de Jesus, amém. Que cada um possa dar o seu melhor para Deus. Deus, amém.